Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos trabalhar com um tema um pouco espinhoso, que as pessoas não gostam de discutir, porque ele envolve verdades inconvenientes e incompatíveis com o modo de vida que a maioria esmagadora das pessoas vive hoje. E o tema é sexo. Sexo é pecado? Então, vamos começar do começo essa discussão. Para nós tentarmos entender se sexo é pecado ou não e tentar racionalizar um pouquinho isso aí, vamos ver o que seria, em primeiro lugar, o pecado. Tá? Eu estou partindo aqui do mesmo pressuposto que eu parti nas outras discussões. Se você não viu os outros vídeos, se você não sabe por que eu levo Deus em conta em todos os aspectos da minha vida intelectual, você pode acompanhar aqui no primeiro vídeo de todos e no segundo e no terceiro dessa playlist, em que a gente discute justamente essas coisas. Nós não podemos discutir um tema como o sexo que está vinculado à teologia moral dentro dos parâmetros materialistas. Essa discussão seria impossível e improdutiva. Então vamos voltar para a nossa trilha aqui. O que seria o pecado? A definição de pecado é uma revolta contra a reta razão, contra a realidade, contra Deus, certo? Isso é o pecado. Tá? Se eu conheço algo, se eu sei da verdade de algo, e mesmo assim eu me revolto contra isso, eu estou cometendo um pecado. Por quê? Porque todas as coisas que existem estão comportadas em Deus. Nós já falamos disso aqui um pouquinho antes. Se a gente diz que Deus existe, nós estamos cometendo um equívoco, porque isso pressuporia que tem a existência ali e Deus, de certa forma, se comporta nesse plano, né? Ele está contido nesse plano, mas é o contrário. É a existência que está contida em Deus, tá certo? Então, Deus é, e a realidade existe por participação na natureza de Deus. Então, tudo o que existe, mesmo as coisas cujo valor, cujo bem, cujo propósito nós não entendemos, tem pelo menos um bem, que é o bem da existência, que é a participação na natureza de Deus e a sustentação constante pela ação ordinária do Espírito Santo. Tá certo? Então, definimos essa primeira parte. Segunda coisa importante da gente entender aqui, que Deus é a suma inteligência. E isso já é óbvio, porque se tudo que existe está contido em Deus, é lógico que Deus alcança tudo que existe ao mesmo tempo. O que é inteligência? É você conseguir fazer o seu intelecto coincidir com a realidade. E a realidade está contida em Deus. Então Deus conhece toda a realidade. Então Deus é a inteligência perfeita. Tá certo? Ele é a suma inteligência. Então, se algo existe em Deus, não só isso é bom por ter a existência, mas isso também faz pleno sentido, porque não tem como algo existir e não fazer sentido dentro da própria existência. Então, revoltar-se contra a realidade significa revoltar-se contra um bem, tá certo? Isso já é um erro, e significa revoltar-se contra a razão, e isso é um erro mais grave ainda. Por isso, revoltar-se contra a realidade é revoltar-se, por extensão, contra Deus. Agora, a gente pode se perguntar, antes de entrar no assunto principal da nossa discussão, por que as pessoas então caem no pecado? Se todas as coisas são boas e fazem sentido, por que as pessoas se revoltam contra essas coisas? Existem muitas razões possíveis para isso. Né? Quem conhece um pingo, né, o leitinho ali da teologia, como diria Santo Tomás de Aquino, quem conhece o básico do básico, sabe que a nossa natureza, que a nossa inteligência, a nossa percepção das coisas foi corrompida pelo pecado original. Nós herdamos essa mancha, tá certo? Então, essa herança, esse dano que já foi causado, ele só pode ser revertido pela graça de Deus. Acontece o seguinte, que você precisa buscar essa graça de Deus. Você tem a opção de não aceitar, tá? Então, o que acontece? Não adianta você dizer, Deus é o Senhor e eu amo a Deus e eu sigo a Deus. Não é assim que a gente segue Deus, não é assim que a gente aceita Deus. Nós precisamos dizer essas coisas com atos. Nós precisamos mostrar para Deus que as nossas palavras não são vazias. Nós temos que buscar, de fato, essa graça,
para que Deus consiga corresponder, porque Deus é tão perfeito e na sua inteligência ele resolveu respeitar a nossa liberdade, tá certo? Então, acontece que nós, não buscando Deus, nós não conseguimos enxergar as coisas pelo que elas são. E daí a coisa vai descendo ladeira abaixo, né? As idolatrias começam a aparecer. Tá? O que é idolatria? É você colocar algo na ordem de importâncias acima de Deus. Tá? A nossa percepção de importância das coisas, ela também é complicada, especialmente nos tempos em que nós estamos vivendo. Nós estamos numa crise intelectual gigantesca, mas quando você coloca na hierarquia das coisas algo acima de Deus, quer dizer, você toma algo que não é Deus como a finalidade última da sua vida, da sua razão, da sua existência, você está cometendo um pecado, tá certo? Então, quando você idolatra, por exemplo, a si mesmo, né? Essa egolatria, essa filáusia, esse amor desordenado por si próprio, você começa a se permitir todas as autoindulgências do mundo e diz que você não merece sofrer, a sua felicidade está acima de tudo, o seu não sofrimento está acima de tudo. Isso é um pecado. Tem outras idolatrias, por exemplo, a idolatria do dinheiro, né, que não é simplesmente o dinheiro, papelzinho ali, mas é a sua estabilidade financeira, material. Você colocar isso acima de tudo também está errado. É idolatria, porque essas coisas perecem. Quando você morre, você não leva nada disso para lá. Beleza? Então a gente cai nesse pecado por idolatrias, por falta de noção, por falta de amor, falta de compromisso. Mas o importante mesmo é entender que mesmo os mistérios de Deus, como a economia da salvação, por exemplo, não cabem na nossa inteligência limitada. E entender que essas coisas existem, que o pecado existe, que a economia da salvação existe, e não viver essa realidade é pecado, é uma revolta contra a razão, contra a ordem das coisas, contra o funcionamento das coisas dentro da sabedoria de Deus, tá certo? Então, essas coisas ofendem a Deus porque elas tiram você de uma vida em Deus, de uma vida com as coisas ordenadas segundo a sabedoria divina, tá certo? Essas coisas te tiram de Deus e te levam para uma vida longe de Deus, limitada aos falsos bens momentâneos, tá certo? Aos falsos bens perecíveis, fugazes. Dito isso, nós sabemos que os seres vivos, entre os quais os seres humanos, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E o sexo é parte, então, da ordem da vida e da existência. O sexo está ali, né? Ele faz parte dessa ordem da existência. Então, ele é belo, ele é bom, ele faz sentido, então, em princípio, ele não é pecado. O sexo, além disso, tem uma série de efeitos na bioquímica do nosso corpo, né? Ele tem efeitos de ordem espiritual, né, na nossa psique, na nossa alma. Né? Ele tem, né, nós sabemos também pela teologia, uma finalidade dupla, né? Quer dizer, a causa final do sexo é unitiva, quer dizer, você juntar o casal, né? Você promover a união, a fusão ali do casal, né? E a finalidade reprodutiva, mas ele vai muito além disso. Ele tem esse efeito indulgente, ele é bom para quem faz. Quando então o sexo se torna um pecado? Quando nós nos revoltamos contra a ordem normal, a ordem natural do sexo. Quando nós extirpamos o sexo das causas finais. O que seria a causa unitiva? Né? Dentro também da teologia nós sabemos, né, que o casamento é eterno. Tá certo? Não existe essa coisa de casar, descasar e divórcio e tudo mais. Jesus Cristo deixou isso muito bem claro no Novo Testamento. Isso era permitido nos tempos de Moisés pela dureza do coração das pessoas, mas essa permissão ela foi uma indulgência, assim, né? Foi foi um alívio para quem não conseguia entender, né, que o casamento, na verdade, ele é eterno. Uma vez unidas as pessoas, elas geram efeitos perenes que não podem ser apagados, e evidência disso é o surgimento de novas vidas. Uma criança é um efeito perene da união de um casal, tá certo? Então, o que acontece? Essa finalidade unitiva, ela existe. E a finalidade reprodutiva também existe. O fruto natural do sexo é o surgimento de uma nova vida. Quando nós tiramos uma ou ambas as causas finais desse ato sexual,
ele se torna um pecado, ele se torna um ato desordenado. Eu estou dizendo aqui que sexo tem que ser só para reproduzir? Não. Né? Tem que forçar para poder reproduzir? Não. Ele precisa ser ruim porque a finalidade é reproduzir? Não. Todas as coisas boas fazem parte da natureza do sexo. Só que nós temos que levar em conta as causas finais, porque senão ele se torna desordenado. É isso que eu estou dizendo, tá certo? Eu estou dizendo, então, que se você fecha deliberadamente a barreira da união entre um casal, ou a possibilidade de geração de uma criança, o ato se desvincula da sua causa final e se torna um pecado? Sim, e isso vale para todos os métodos contraceptivos. Todos. Menos o da tabelinha que há aí controvérsias, né? Mas qualquer método contraceptivo é um pecado, tá certo? E o sexo fora do casamento também é um pecado, porque a função, a finalidade unitiva, né, e perene ali também existe. Então, se nós privilegiamos as causas eficientes, quer dizer, os efeitos que são produzidos aí, né, as indulgências, né, o prazer, a reação bioquímica, se eu privilegio essas coisas em detrimento das causas finais, eu estou causando uma desordem, eu estou me revoltando contra a razão, contra a existência, contra a ordem inteligente e sábia de Deus na criação. Isso não pode, pessoal. Isso é pecado, beleza? Não dá, não é para fazer, tá? Assim, não estou dizendo que você tem que fazer da sua vida, você faz o que você quiser, você tem seu livre-arbítrio, mas você tem que saber que é um pecado, que é errado, tá? Para entender isso, a gente pode fazer um paralelo com a alimentação, por exemplo. Né? A gente sabe que comer serve essencialmente para suprir os nutrientes do corpo. Então, comer serve para você se sustentar. Já comer desordenadamente, quando você não está mais com fome, você não precisa mais comer, né? Você está comendo, não cabe mais, você quer comer porque tá bom, já é pecado. Isso te faz mal, tá? E isso mostra que você está privilegiando as causas eficientes, que é o prazer de comer, e ofuscando as causas finais. Isso já é errado. Significa que a comida tem que estar ruim, você comer só para poder sustentar? Não, pessoal, pode ser bom, tá? Você pode fazer as coisas com capricho, você pode fazer uma comida bem feita, bonita, que dá prazer de comer, mas essas causas eficientes não podem ofuscar a causa final, porque se isso acontece, você sai da ordem, você fere a virtude da temperança, você cai no pecado da gula, tá certo? Mas e se eu eliminasse completamente as causas finais, então, do ato de comer ali? Né? Eu estou no regime, eu quero emagrecer, mas eu quero o prazer da comida. Então, eu compro aquele monte de comida cara, mastigo, né, e cuspo no lixo. Pô, acabei com a causa final. Estou mantendo só o prazer de comer. Aquele monte de comida na mesa, mastigo e cuspo no lixo. Jogo fora, não aproveito. Vocês concordam comigo que isso é um ato desordenado? Não concordam? Isso é errado, isso é um pecado. Mesma coisa com o sexo. Se eu tiro as causas finais, se eu uso um método contraceptivo, eu estou extirpando o sexo da causa final e privilegiando apenas as indulgências, as causas eficientes. Um outro exemplo que ajuda a gente a entender essa questão é o exemplo de Santo Agostinho, do marido, né, que compra um anel para a esposa tentando agradá-la. E a esposa gosta tanto do anel, mas gosta tanto que passa o resto da vida ali alisando o anel, admirando o anel, né? E, em consequência, acaba desprezando o próprio marido que a presenteou. Desordem, tá? Então, a gente privilegiar os aspectos bons e indulgentes da realidade em detrimento das causas finais que apontam para Deus, que apontam para a nossa salvação, para a nossa vida eterna em Deus. Isso é desordem, é falta de amor a Deus, certo? Existe também a questão do pecado vinculada à cristologia, quer dizer, ao sacrifício de Cristo, ao peso do sacrifício da cruz, etc. Mas isso é matéria para um outro vídeo, para um outro momento. Eu estou falando aqui da natureza do pecado, como ele ofende a Deus Pai. Então, como se não bastasse o amor a Deus, né, e ele deveria bastar, existem ainda os efeitos negativos psicológicos sociais que são percebidos em terra já do ato sexual desordenado. Eles são sinais, na verdade, de que o ato sexual desordenado é um pecado. Tá? Eles já se mostram, já se manifestam em vida. E é curioso, inclusive, né, que essa elite ocidental, que faz tempo que quer centralizar o governo do mundo, né, eles vêm tentando há mais de um século atacar as bases da nossa civilização.
por meio do sexo. É o endossamento antinatural da psicologia freudiana, é a Planned Parenthood, tentando colocar a estabilidade econômica como a causa final da família, tentando induzir, inclusive, o aborto como causa eficiente para esse fim desordenado, né? É a revolução sexual do Woodstock, que teve origem teórica, inclusive, na escola de Frankfurt, com Herbert Marcuse. É a diversidade sexual ocupando um papel central de definir a identidade mesma das pessoas, pervertendo a hierarquia da formação da psique, né? E agora esse povo imundo ainda está tentando aprovar o relacionamento de um tiozão de 50 anos com uma criancinha indefesa de 5 como preferência sexual. Nossa, não, me embrulha o estômago, até só de encostar, de pensar nesse assunto. Deus nos livre de ser obrigados a viver essa desgraça. Mas é para isso que o mundo está caminhando. Essas coisas todas são consequências dialéticas necessárias, inevitáveis, incontornáveis da inversão da hierarquia das causas. Se o sexo é desvinculado das causas finais originais, então as novas causas finais vão ordenar a percepção do ato em todas as esferas, tá? Em todas. E não tem escapatória. Quando a gente desvirtua as causas finais, toda a nossa percepção da realidade acaba sofrendo mais dia, menos dia. É isso aí, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar aquela curtida. Concordou, discordou, não gostou, quer complementar? Deixa aí o seu comentário que eu respondo. Dependendo se a matéria for complexa, isso pode virar matéria de um próximo vídeo também. E ficamos por aí. Até a próxima.